Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians e mais 2 nomes na lista corintiana, na lista de reforços. Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar, e Maurício, do Internacional de Porto Alegre. Mais 2 nomes na lista do Timão. E o Rodrigo Caetano, hein? Recusou o Corinthians. Disse não ao Timão. E agora, quem vai ser o plano B para executivo de futebol? Quem vai ser o plano B do Corinthians para diretor executivo de futebol? Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News, roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal porque é de graça, né? Ative o sininho e para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Sereto. É isso aí, rapaziada. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. A Aposta Ganha. Com o meu link, você faz o cadastro com o meu link e você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. E essa semana é semana de Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes. Vão ser definidos os adversários do Fluminense, do Manchester City, no Mundial de Clubes. Você acompanha e é claro que você aposta no Aposta Ganha. Então se liga, porque com o meu link, você fazendo a primeira aposta, você ganha R$5. Fazendo o cadastro com o meu link, você ganha R$5 para fazer a primeira aposta, tá bom? A aposta ganha, você já sai ganhando. Bom, antes de falar da lista de contratações do Corinthians, mais da lista de reforços, tem mais 2 nomes importantes na lista de reforços do Corinthians. Eu quero falar do Rodrigo Caetano, porque deu ruim para o Corinthians. Deu para trás a contratação do Rodrigo Caetano. O Corinthians esperava a contratação do Rodrigo Caetano no dia 31 de dezembro, esperava até o dia 31 de dezembro, era o combinado para que o Rodrigo respondesse o Corinthians se permaneceria ou não no Atlético Mineiro. O Corinthians contava já com a contratação do Rodrigo Caetano, mas acontece que o Rodrigo Caetano acabou hoje informando ao Corinthians que vai ficar no Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, ele, através de nota oficial, também informou oficialmente que o Rodrigo Caetano vai ficar no Corinthians, vai ficar no Atlético Mineiro. E agora, o que vai fazer o Corinthians? O que vai fazer o Corinthians sem o Rodrigo Caetano? Né? Porque o Rodrigo Caetano era o plano A do Corinthians. Era o plano A. Né? Era o plano A, era o número 1. Era quem o Corinthians estava imaginando para ser o executivo, o diretor executivo de futebol. E agora o Corinthians não tem mais o Rodrigo Caetano. Então, para onde vai correr o Corinthians? Porque por exemplo, o Alexandre Matos, que poderia ser o plano B, ele foi contratado pelo Vasco. Então já não pode ser mais o Alexandre Matos também. O plano C, que poderia ser o Thiago Escuro, que pode ser o Thiago Escuro, ou poderia ser o Thiago Escuro está no Mônaco, não vai sair do Mônaco, né, onde ele é CEO do Mônaco. Então também Thiago Escuro está descartado. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi às redes sociais para dizer para o torcedor corintiano ficar tranquilo que o Corinthians está trabalhando no nome de um diretor executivo de futebol, que está trabalhando e que vai apresentar um executivo de futebol nos próximos dias, ou nas próximas horas. Bom, vamos aguardar o que vai fazer o Corinthians, porque o Corinthians contava muito, o Corinthians estava muito confiante na contratação do Rodrigo Caetano, e esta contratação efetivamente não aconteceu. E para o planejamento, para o processo de contratações do Corinthians, o Corinthians que quer contratar 11 jogadores, né? O Corinthians quer contratar 11 jogadores, o Corinthians está no mercado, atirando para todos os lados, na tentativa de contratar 11 jogadores. A contratação de um executivo de futebol era fundamental, mas infelizmente acabou não acontecendo. É a primeira derrota dessa nova gestão.
É a primeira derrota do presidente Augusto Melo à frente do Corinthians, né? Porque ele contava muito com a contratação do Rodrigo Caetano, mas infelizmente não aconteceu. Agora é vida que segue, o Corinthians vai ter que ir para o mercado na tentativa de contratação de um novo diretor executivo de futebol. Bom, e 2 nomes novos aparecem na lista do Timão. Pela minha apuração, a informação é a seguinte: Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar. Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar. O mesmo time do Roger Guedes, né? O Thiago Mendes joga no Al Rayyan do Catar. E o Maurício, meio-campista do Internacional. São os 2 nomes, os dois mais novos nomes da lista de reforços do Corinthians. Eu vou começar falando do Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar. O Thiago Mendes, jogador revelado no Goiás, com passagem pelo São Paulo, pelo Lille da França, pelo Olympique de Lyon da França, jogou muito tempo no futebol francês, antes de ser contratado pelo Al Rayyan do Catar. Só que ele foi contratado agora em julho, e o Al Rayyan comprou o jogador por 5 milhões de euros, ou 27 milhões de reais. E ele tem contrato com o Al Rayyan até o dia 30 de junho de 2026, de 2025. 30 de junho de 2025. Ele é empresariado, o empresário dele é o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Roger Guedes, é o mesmo empresário do Lucas Veríssimo, o empresário que tem boa relação, bom relacionamento com o Corinthians. O Corinthians quer um jogador de meio de campo. O Thiago Mendes é volante de origem, mas ele pode fazer a função até de segundo volante, ou até mesmo de um camisa 10. Ele joga em todas as posições do meio de campo. E o Corinthians está interessado na contratação desse jogador. Acontece que é uma negociação muito difícil. O jogador tem 31 anos. 31 anos. É muito difícil fazer negócio com o Al Rayyan do Catar, né? É muito difícil fazer negócio com o clube, com os clubes lá do Catar, porque é um clube que tem muito dinheiro, né? E se gastou 27 milhões de reais na contratação, acabou de gastar no meio do ano, se gastou 27 milhões de reais ou 5 milhões de euros para a contratação do jogador, e ele fez um contrato até 2025, por que negociaria agora para o Corinthians? Mas o Corinthians tem um interesse em contratá-lo. Já conversou com o empresário, com o Paulo Pitombeira, e o Paulo Pitombeira está tentando contratar o jogador. O Corinthians está confiante de que vai conseguir contratar este jogador, né? Jogador que já foi aprovado pelo técnico Mano Menezes, porque eu já expliquei como é que está funcionando as contratações do Corinthians, né? O Mano Menezes está fazendo em conjunto com a direção. O Mano Menezes indicou posições, funções, né? Preciso de um jogador de meio de campo com essa característica. E a diretoria do Corinthians está indicando os jogadores ao Mano Menezes, que, é claro, tem poder de veto e poder de aprovação em relação a esses jogadores. O Thiago Mendes já foi aprovado pelo técnico Mano Menezes, o Mano Menezes gosta muito desse jogador. O outro jogador, Maurício, aí o negócio é mais complicado ainda. Maurício tem 22 anos, trabalhou recentemente com o Mano, então o Mano gostaria muito de trabalhar novamente com o Maurício. Revelado pelo Cruzeiro, está no Internacional. O Maurício é o seguinte, tem contrato com o Internacional até 2027, mas é considerado uma joia do futebol do Internacional, avaliado em 9 milhões de euros. É um jogador avaliado em 9 milhões de euros. E o Internacional gostaria de vendê-lo para o futebol da Europa, né? De qualquer maneira, o Corinthians tem interesse no jogador, né? E aí, alguém vai perguntar, mas o Corinthians tem interesse numa série de jogadores, né? Tantos e tantos nomes já foram falados, e até agora nenhum deles foi contratado, mas acontece que o Corinthians quer contratar 11 jogadores. 11 jogadores. E nessa lista de reforços do Corinthians, para cada posição tem 4 nomes, né? 4 nomes para cada posição. E o Corinthians está atirando para todos os lados na tentativa de contratar 11 jogadores. E é por isso que o Corinthians está brigando e vai nos próximos dias tentar negócio com o Internacional. Agora também tem a rivalidade, né? A rivalidade entre Corinthians e Internacional é uma rivalidade grande. Dificilmente o Internacional vai fazer negócio com o Corinthians. Eu acho particularmente que esse negócio do Maurício
é muito complicado, assim como eu acho que o negócio do Thiago Mendes também é muito complicado. O Corinthians pode sonhar com os dois jogadores, tem o direito de sonhar com os dois jogadores, mas eu acho muito complicado que essa negociação ela seja concretizada. Enquanto isso, o Corinthians tenta, em definitivo, comprar o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, o Corinthians fez uma proposta para o Benfica de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros, 37 milhões de reais para contratar o Lucas Veríssimo. E está muito confiante no fato de que o Benfica pediu no primeiro momento 10 milhões de euros. Depois baixou para 8 milhões de euros. Mas topou, e o Corinthians está pagando, está oferecendo 7 milhões de euros. Então, 7 milhões de euros, o Corinthians está esperançoso, confiante na contratação do Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo para acertar a zaga do Corinthians, né? Tem que contratar o Lucas Veríssimo logo, porque o Gil já foi embora, o Bruno Mendes vai embora, também não vai ficar, o Corinthians corre o risco de ficar sem zagueiro, ainda tem a indefinição em relação ao Robert Renan. Robert Renan está apalavrado com o Corinthians, mas ainda com o Zenit. Existem algumas pendências para o Corinthians acertar com o Zenit. Há informações de que o Internacional entrou na parada para tentar levar o Robert Renan, mas o Robert Renan quer jogar no Corinthians, só que o Corinthians só quer que o Robert Renan jogue no Corinthians se tiver a garantia que ele vai ficar até o final do ano. De qualquer maneira, está pintando aí uma zaga formada pelo Lucas Veríssimo e pelo Robert Renan. E o Maicon, o Corinthians também tenta a proposta de renovação do Maicon. Está tentando, junto ao Shakhtar Donetsk, a proposta de renovação de empréstimo, num primeiro momento de empréstimo, até utilizando da cláusula da guerra, porque o país continua em guerra, né? A Ucrânia continua em guerra com a Rússia, e a FIFA liberou a cláusula da guerra, os jogadores que atuam nesses países para celebrarem os contratos com outras equipes, e por isso o Corinthians deve utilizar dessa cláusula da guerra e não deve ter problemas para que o Shakhtar Donetsk, para que o Maicon continue no Shakhtar Donetsk. Quero trazer também a informação a respeito do Ivan, goleiro do Corinthians. O América Mineiro demonstrou interesse em contratar o Ivan. O Corinthians deve utilizar o Ivan como moeda de troca para tentar fazer algum tipo de contratação dentro do futebol brasileiro. Outro time que mostrou interesse no Ivan foi o Santos. O Santos também demonstrou interesse no Ivan. E o Santos está oferecendo o Lucas Braga como moeda de troca. O Lucas Braga, atacante, viria para o Corinthians na moeda de troca com o Ivan, que iria para o Santos. Mas o Corinthians ainda não demonstrou interesse na contratação do Lucas Braga. O Corinthians, no caso do Santos, o Corinthians está mesmo interessado no Soteldo, né? Esse é o jogador que interessa ao time do Corinthians. O Mano Menezes havia vetado num primeiro momento a contratação do Soteldo, mas por causa dos problemas do Soteldo fora de campo, por causa da indisciplina do Soteldo, mas acontece que agora existe a possibilidade do Corinthians contratar o Soteldo de graça. E essa possibilidade que surgiu através do empresário do Soteldo, não se sabe ainda como seria essa engenharia, né, para que o Corinthians contratasse o Soteldo de graça. O fato é que o Santos não vai ficar com o Soteldo, animou o Corinthians, que vai tentar convencer o Mano Menezes a respeito do Soteldo. E a respeito do Matias Vinha, o Corinthians tem interesse na contratação do Matias Vinha, é o nome número 1 para a lateral esquerda. Acontece que no último jogo do Sassuolo, pelo Campeonato Italiano, o Matias Vinha sofreu uma contusão séria e não se sabe ainda da gravidade da lesão. O Corinthians espera mais informações médicas para saber se o Matias Vinha vai poder ser contratado ou não, qual é a extensão da contusão do Matias Vinha, né? O Corinthians que está de olho também em jogadores para o meio de campo. 2 nomes chamam mais a atenção neste momento: o do Ranielli do Cuiabá e o do Eric do Atlético Paranaense, né? O Ranielli, o Corinthians já fez uma primeira proposta que foi rechaçada pelo Cuiabá, né? E o Eric do Atlético Paranaense,
o Corinthians também fez uma proposta que foi rechaçada, que foi recusada pelo Atlético Paranaense. Na contratação do Eric, o Corinthians queria colocar o Fausto Vera como moeda de troca. Fausto Vera que vai acabar entrando na negociação do Mateuzinho e do Thiago Maia do Flamengo. Né? Como eu disse, essa negociação está acontecendo, apesar do Flamengo negar que esteja acontecendo esta negociação, e é natural que o Flamengo negue neste momento que esteja acontecendo essa negociação, mas eu garanto para vocês que está acontecendo esta negociação. Está acontecendo a negociação envolvendo o Fausto Vera e também os jogadores, o Mateuzinho e o Thiago Maia, assim como está acontecendo também a negociação envolvendo o Gabigol, né? O interesse do Gabigol, o Corinthians tem interesse na contratação do Gabigol e o Flamengo sabe disso, né? E o Corinthians nas próximas horas, nos próximos dias, pode fazer uma proposta oficial pela contratação do Gabigol. É isso, meus amigos. O mercado da bola do Corinthians, aqui para você, no canal do Cereto, faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!